Imagine um homem destinado à grandeza, um homem cuja força abalou exércitos e envergonhou inimigos. Mas e se a parte mais importante da história dele não estiver nos músculos, e sim nas mãos invisíveis que moldaram sua vida? Porque Sansão não foi guiado apenas por batalhas. Ele foi guiado por encontros. 3 mulheres, com fé, escolhas e enganos, influenciaram seus passos até o auge e até a queda. Você já se perguntou se as pessoas ao seu redor estão fortalecendo o seu destino ou silenciosamente desviando você dele? Às vezes, o perigo não chega como inimigo, chega como afeto, como alguém que nos entende, nos admira e, pouco a pouco, nos conduz para longe daquilo que deveríamos ser. Sansão viveu exatamente isso. E a pergunta que fica não é só como ele caiu, mas por que ele não percebeu que estava caindo? Ó Senhor, concede-me um filho. Eu te suplico, ouve minha oração. A história de Sansão não começa na força, começa na fé. Uma mulher estéril se ajoelha e clama a Deus. E uma promessa impossível se torna destino. Ela teria um filho, e ele seria separado desde o ventre. Não seria uma criança comum. Seria nazireu, consagrado. Com limites claros, não por capricho, mas porque o chamado exige fronteiras. Sem vinho, sem impureza. E como sinal visível, o cabelo não seria cortado. A força de Sansão não era um poder pessoal. Era uma responsabilidade espiritual. Sua mãe entendeu isso. Ela protegeu o chamado quando Sansão ainda não tinha maturidade para entender. Muitas vezes, Deus começa um propósito em nós por meio da fé de alguém que veio antes da gente. Mas Sansão cresceu e, com o tempo, passou a enxergar limites como prisão e não como proteção. Então chega a primeira grande escolha que expõe o coração de Sansão. Uma mulher filisteia, em Tímna. O texto bíblico não diz que ela era má. O problema é que ela representava um caminho fora da sabedoria. Sansão insiste. Ela agrada aos meus olhos. Os pais o alertam. Sansão, você não pode, é perigoso demais. Filho, por favor, ouça seu pai. Ele enfrenta um leão com força sobrenatural, mas depois volta ao corpo. Encontra Mel e faz disso um segredo, uma brincadeira, um enigma. É como se ele trocasse reverência por diversão, propósito por impulso. A relação com a mulher de Tímna se torna palco de engano, pressão, manipulação emocional e Ele traição. não suspeita de nada, devemos agir esta noite. Estamos prontos, o que você propõe? O primeiro Aguarde o sinal, amor não ninguém deve apenas saber. antecipa Dalila. Ele treina Sansão para vínculos em que desejo e conflito caminham juntos. Dalila entra na história como um passo além. Se Tímna foi desejo e imprudência, Dalila Sansão, é meu estratégia. amor, você parece tão cansado. Ela não Deixe-me precisa derrotar confortá-lo. Sansão com espadas. Ela usa repetição, insistência e desgaste. Sansão, que rompe correntes, não percebe que está preso por dentro. Há pessoas que não precisam ser mais fortes do que você. Basta serem mais pacientes do que a sua disciplina. Dalila pergunta. Sansão mente. Ela testa. Ele volta. Ela chora. Até que chega o momento decisivo. Sansão entrega não só um segredo, mas o símbolo É o do seu segredo que voto. você tanto quis, O Dalila. cabelo naquele contexto Finalmente, Sansão, não é você é magia, meu. é aliança. É o sinal externo de um compromisso interno. E quando o voto é quebrado, a força se vai. Mas repare, a força não foi embora primeiro. O discernimento foi embora antes. Sansão brincou tanto com limites que um dia não percebeu quando cruzou o último. Existem quedas que não fazem barulho quando começam. Só fazem barulho quando já é tarde. Agora Sansão está cego, preso, humilhado. O homem que um dia foi terror dos filisteus, agora é entretenimento. O fundo do poço se torna, paradoxalmente, um lugar de clareza. Ele perde os olhos, mas finalmente enxerga a própria condição. Ele perde a liberdade.
mas finalmente entende o preço da concessão. No silêncio da prisão, algo começa a mudar. O cabelo volta a crescer, e junto com ele cresce um símbolo, não apenas de força, mas de retorno. Sansão, quebrado, decide Senhor, clamar a ouve Deus. minha súplica Ele faz uma última e oração concede-me força sincera neste e momento de realiza o ato necessidade. mais duro e definitivo. Entrega a própria vida para cumprir o propósito de Deus contra os inimigos de Israel. Uma redenção amarga. Ele vence, mas paga caro. Sansão prova que Deus pode usar até um homem falho, mas também prova que escolhas têm custo. A história de Sansão não é só sobre força, é sobre fraqueza humana, sobre desejo sem freio, sobre limites ignorados e sobre como as pessoas ao nosso redor podem influenciar o rumo da nossa vida, para o bem ou para a ruína. A mãe de Sansão nos ensina fé e formação. A mulher de Timna nos alerta sobre escolhas que agradam aos olhos. E Dalila nos mostra que a tentação mais perigosa chega com aparência de intimidade. A pergunta final é simples: quem está moldando o seu destino? E você está protegendo o seu chamado ou negociando com ele? Se essa história falou com você, inscreva-se no canal para mais narrativas bíblicas, cinematográficas que revelam lições eternas.